Olá, pessoal, mais uma vez aqui com vocês, na quinta-feira, às 9 da manhã, eu com a Melissa, com o bebezinho lá no fundo, nosso neto, o Ethan, olha lá. Muito bem, continuando, né, da semana passada, Melissa, nós vamos trabalhar hoje com o autoconhecimento, continuar, né, a primeira fase ainda, vamos dar sequência, e que idealizamos, né, essa minissérie, né, vamos dizer assim, chamada por você, para que nós consigamos, então, trabalhar, né, nesse capítulo agora com o autoconhecimento, né? A iluminação interior, então, que é o título, né, do nosso trabalho que nós estamos fazendo, vai trazer aí 4 assuntos, né, para fechar o tema, que é o autoconhecimento, o autodescobrimento, a autotransformação e, por fim, né, a autoiluminação, que é aquele fechamento que nós vamos fazer no final. Lembrar que o conceito quântico consciencial foi criado, idealizado para quebrar paradigmas, desmistificar quântica espiritualidade e trabalhar ali no estímulo, né, da alteração da própria realidade nossa, né, e de quem nos acompanha para uma melhora, né, em busca do equilíbrio, em busca sempre de o seu bem-estar, né, o bem-estar de todos, a energia equilibrada, enfim. E tentando sempre responder aquela pergunta, né, Melissa, que você já faz ela aí na hora que você se apresentar, que na sua voz ela vai ficar mais suave, né? Vamos lá. Até onde você se conhece, né? É isso Bom mesmo. dia, excelente dia a todos aqui. Gratidão por mais essa oportunidade, por mais essa quinta-feira, nossa hora da DR, né? Despertar para a realidade. Eu sou Melissa Maria, terapeuta consciencial, e sim, como o Tom falou, hoje nós viemos aqui com mais um capítulo da nossa minissérie Iluminação Interior, né? Com autoconhecimento parte 2. E gostaria, Tom, antes de nós darmos os bons dias aqui, eu gostaria de fazer uma revisão, uma recapitulação rápida sobre o que nós falamos na quinta-feira passada. Fica à vontade, Melissa. Temos como compartilhar a tela aí? Olha, deixa eu ver aqui. Tem aí. Tá aí. Olha, que bacana, muito bom. Então, né, como o Tom falou, nós temos aí as etapas, né, que é o autoconhecimento, autodescobrimento, autotransformação e autoiluminação. Nós temos aqui hoje o segundo capítulo, né, Não, desculpa. Na semana passada nós tivemos no segundo capítulo o autoconhecimento parte 1 e ficou aí, para quem não viu, vale a pena dar um pulinho lá na nossa lista de vídeos do YouTube e ver o da semana passada, porque ficou duas atividades lá, né, Tom? Sim. A primeira atividade é essa aqui. Reflita e escreva sobre sua origem familiar, a situação, né, dessa família no contexto social, as perspectivas de realizações que cada um tem e um dos principais, que é a sua linha do tempo. Por quê, gente? A linha do tempo para ter reconhecimento externo da própria experiência. Depois disso, deixamos uma outra atividade, que você deve fazer isso por 2 horas, pelo menos durante uma semana, que são os 9 tópicos aí que o Tom colocou para a gente, né? Meditar sem demorar, procurar não falar, não assistir televisão, não ler,
entrar em contato com a natureza, sorrir e ouvir os sons da vida. Não, nesse momento, nem ouvir música, né? Mas andar, admirar e reverenciar a vida. Durante uma semana, 2 horas ao dia. E hoje, então, iniciamos aí o autoconhecimento, parte 2. E temos aí uma mensagem, né? Para a gente já iniciar esse capítulo. Sobre as emoções, porque hoje o autoconhecimento vai envolver as emoções. Então, as pessoas que conhecem suas emoções conduzem melhor suas vidas, pois passam a não permitir que suas atitudes sejam dirigidas por circunstâncias advindas dos seus processos internos inconscientes, ou seja, quando nós conhecemos as nossas emoções, nós não vamos deixar que as coisas aconteçam inconscientemente. Nós vamos perceber e vamos aprender isso hoje, né? Como entrar em contato, perceber, lidar com essas emoções, para que o nosso autoconhecimento seja ainda mais eficiente. Certo, Tom? Sim. Ó, Melissa, a gente fala sempre, né, sobre desmistificar a quântica espiritualidade, quebrar paradigmas, né? E esses pontos que nós estamos trazendo, tanto do primeiro exercício quanto do segundo, nos leva a isso, né? Pelo menos uma quebra, nem que for pequenininha de paradigma ali, você vai ter com certeza. Então, por isso que nós estamos insistindo, né? E trazendo agora novamente esse exercício, né? Para que a gente possa estar contribuindo, mas o mais importante é, de vez em quando a gente pergunta, né? Eu posso contar com você, né? E geralmente você vai responder sim, eu posso contar com, você pode contar comigo. E eu completo, né? E você pode contar com você mesmo, né? Então esse é o momento da gente contar com a gente mesmo e refletir sobre esse tema, né, do autoconhecimento e refletir através de 2 exercícios tão simples, né? Mas que traz toda que nem a Melissa falou, né? Nós vamos conhecer as nossas emoções, nós vamos conhecer, refletir sobre isso, né? Então, do que ela falou aí da questão familiar, da questão social, né? Até do trabalho, né? Às vezes que a gente participa, enfim, essa linha do tempo aí que nós temos para que a gente consiga então trazer momentos, né? De reflexão, realmente, momentos de reflexão que no mínimo ali nós vamos então entrar nessa quebra de paradigmas, né? Pelo menos questionar, né? Poxa, como é tão simples isso, como é tão simples aquilo, e eu fico aqui me perturbando, né? Às vezes com momentos. Outro dia eu até vi a frase, Melissa, até que passei numa mensagem nossa, de bom dia, de que a depressão, né, por exemplo, né, que é um caso que é fruto daquilo que não existe mais, né? E a ansiedade também é fruto daquilo que ainda não existe. Ou seja, nos 2 casos, né, são coisas que já não existem mais, né? Que a gente fica ali meramulando, enfim. Né? Então, eu achei bem interessante essa frase, porque nós deixamos o presente, deixamos de vivenciar isso, e é isso que nós estamos trazendo, uma reflexão do nosso próprio momento atual, para que a gente consiga, daqui para frente, dar um pouquinho mais de ênfase para o nosso momento, né? Para esse autoconhecimento, que ele é bem oportuno nesse momento, né? Porque nós estamos trabalhando exatamente com o tema da iluminação interior. E para ter iluminação interior, tem que ter uma reflexão sobre o autoconhecimento. Né? Tá? É isso mesmo, Tom. Até porque quando nós estamos em momentos de tensão, né, é necessário reconhecer os próprios sentimentos. Então, se eu não tenho autoconhecimento, eu tenho dificuldade para isso. Então, nos momentos de tensão, é necessário nós reconhecermos os próprios sentimentos para que nós não venhamos a tomar decisões precipitadas. Então, aquela pessoa que não tem costume
de criar, de fazer o exercício, de se auto-perceber, né? E se entender o que eu estou sentindo, como eu já venho dizendo há várias semanas. Seria extremamente importante que, desde a educação infantil, nós fôssemos ensinados, né, a entender o que estamos sentindo. Sabe, a qualquer situação que ocorresse, falar, sabe, o que você está sentindo? Isso é medo, isso é raiva, isso é alegria, isso é tristeza. Desde o início, porque isso é extremamente relevante para ter uma vida saudável, né? O nosso padrão de vida saudável. Então, reconhecer esses sentimentos é muito importante. E nos nossos objetivos de vida, porque olha só, nós estamos buscando aqui a iluminação interior. Por que isso, né? Eu preciso entender que os nossos objetivos de vida, eles não devem se confundir com os problemas que a gente atravessa. Então, o meu objetivo é resolver isso, aquilo ou aquilo outro. Não. O nosso objetivo de vida, ele precisa explorar o cumprimento das obrigações inerentes à coletividade. Por exemplo, quando você pensa no crescimento, alguma coisa que favoreça o seu crescimento espiritual, que é ser feliz, ser um bom cidadão, ser paciente, ser bondoso, ser caridoso, consciente, ou seja, o objetivo de vida de cada um de nós tem que ir além de estudar, buscar uma profissão, trabalhar, construir uma família, manter um patrimônio, porque isso sim são questões que vão nos auxiliar nessa nossa experiência de vida, certo? Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter uma profissão para me sustentar e sustentar a minha família, mas esse não é o objetivo. Essas são as ferramentas que eu utilizo. Assim como se eu fosse fazer um bolo, a batedeira não é o objetivo, o bolo é o objetivo. Então, é importante que nós tenhamos esse autoconhecimento, que nós saibamos perceber quais são os ingredientes que nós estamos utilizando para fazer o nosso bolo. Porque eu me utilizo da tristeza, eu me utilizo da alegria. No meio do processo aparece o medo, a culpa, a frustração, e assim como o Tom falou, né? Aparece o passado e o futuro. E como que nós vamos lidar com tudo isso diante dos acontecimentos? Você lembra, Tom, que a gente sempre comenta assim, mais importante do que o que está acontecendo agora é como eu lido com o que está acontecendo agora. Isso é que realmente é importante, que faz toda a diferença. Certo, Tom? Isso, aí você vai entrar já nos pontos de hoje, né, Melissa? Porque, como diz, né? Eu sempre falo do julgamento, né? O julgamento que nós temos diariamente, a todo momento, no tempo presente, é que nos reflete, né? Os pontos principais, né? Que nós vamos, inclusive, ver hoje, né? Que é a culpa, o medo, né? As nossas culpas, os nossos medos, as nossas frustrações, né? Ali, essas coisas mal resolvidas dentro de nós, né? Que a gente não consegue ter uma linha, né, de raciocínio, a gente sai da linha, né? Até como a gente fala do programa de vida, né? Lembra? A gente sai do programa de vida, que, ou seja, você sai dos trilhos, né? E quando você sai dos trilhos, então aí começa a acontecer aí os conflitos, né? Esses conflitos vêm, ou seja, são esses calços, né? Que nós mesmos que nos colocamos, né? No dia a dia, porque nós não temos aí, considerando essa não é nem a busca por autoconhecimento, mas a vivência desse autoconhecimento no dia a dia, né? Que é o que você trouxe agora aí, porque o que nós, não é o que nós percebemos só,
Mas será que estamos vivendo isso, né? Será que nós estamos só tendo aqui Será que nós só estamos tendo aqui uma informação? Pô, o Tom e a Melissa vai lá, a gente participa, eu até participo legal da live deles ali, comento alguns comentários, faço isso, faço aquilo, mando uma mensagem no particular do Tom, mando para a Melissa, mando no grupo. Mas será que você vive isso que você está colocando, né? Será que você realmente está deixando de considerar que o que vai nos levar para frente é o autoconhecimento, com amor incondicional, né? Inclusive, né? Que é realmente o equilíbrio ali. Será que eu estou produzindo obras, isso? Né, Tom? Oi? São as obras que vai nos levar para frente, são as obras. Então, só acumular o conhecimento, saber por saber e depositando um monte de informação não vai resolver. Eu preciso fazer utilização, né? Eu preciso utilizar essas informações, ou seja, precisamos colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo. Então, essa minissérie, ela está sendo pensada exatamente para isso. Como nós podemos fazer com que a Hora da DR seja mais do que um depósito de informação, que ela traga essa interatividade das atividades propostas para que a gente consiga colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo, conhecendo, discutindo aqui. Esse é um dos grandes propósitos, né, Tom? Essa questão da iluminação interior, né, que é o nosso tema aqui, que é o autoconhecimento, né? Essa sequência que nós estamos. Por que nós insistimos, né? E por que nem deu tempo de fazer numa live só isso, né? Porque realmente é um tema bem complexo, né? É o primeiro tema dessa grade de temas que nós temos, que é fundamental para nós, né, trazer realmente como que isso se dá, né? E, veja bem, nós temos também momentos de frustrações, nós temos momentos de sabores, né, com certeza, mas o que você faz quando isso chega até você, né? Quando você se sente no desequilíbrio? Será que você consegue se sentir no desequilíbrio e se tocar e falar, opa, o que eu estou sentindo? O que está acontecendo comigo? O que eu estou deixando me levar pelo quê? Né? Então, nesse momento é que você tem esse start, né? E consegue aí se recompor, vamos colocar assim, de uma forma. Só que isso tem que ser imediato. Se você deixar para depois, você já não faz mais, porque aí você já. Imagina você está irritado. Vamos supor, você está irritado com alguma coisa. Se você não se recompor de imediato e continuar irritado, quantas outras pessoas, né, além de você também vai conseguir transmitir essa irritação que você está, né? Ao ponto que se você de imediato ali, você se tocar e se recompor, você vai estar ajudando a você, mas também vai estar contribuindo com a humanidade, contribuindo com o universo, porque o que o outro tem a ver, né, com aquilo que está acontecendo com você? Será? Nós somos todos um, mas você pode provocar um desequilíbrio no campo, né? E se você conseguir ali sempre trazer esse campo para o equilíbrio, né? Eu lembro muito bem, né, Melissa, que a gente sempre já falamos na live aqui, aonde há escuridão, né? Leve a luz, né? Leve a luz. Isso é autoconhecimento. Ao passo que você fugir da escuridão, você não está se reconhecendo, né? Você não está se colocando ali, né, no equilíbrio, né? Então, é bom a gente trazer isso, porque, assim, é de fundamental importância, assim, pelo menos no meu ver aqui, né? E a gente não dá esse valor, né, para isso como deveria, né? Ô, Tom, e que hora que hora é bom, hein? E que tal darmos ou recebermos os bons dias? A Marinês está aqui, ó. Bom dia, iluminados. Bom dia, seres iluminados. Sei que será de muito aprendizado hoje. Estou aqui dando um oi. Tenho compromisso, mas verei posteriormente. Boa sorte a nós. Não esqueça de dar o like. É isso aí, Marinês. Gratidão, querida. Quando eu vejo o bom dia dela. Dia para você também. Beleza, quando eu vejo o bom dia da Marinês, inclusive boa noite também, igual ontem na live, né? Que a live ontem foi bem esclarecedora, né? Ontem às 20 horas aí, teve o Francisco, né? Que também é orientador dos cursos da Morphos.
ele que idealizou o app lá, né, o Harmony Ruby, que trouxe para nós ali um passo a passo, né, uma estratégia de passo a passo no nossos protocolos, né, ali do conceito Morphos e também do conceito, não só da Morphos, mas também agora abriu, né, para outros segmentos aí, terapêuticos também fazer utilização ali, mas que, assim, foi bem bacana. E a Marinês, que ela mandou ouvir o boa noite dela lá, ela nem pediu like, eu já lembrei. Eu falei, gente, a Marinês sempre me lembra dos likes, e eu já falei, gente, quem está novo aqui, se inscreva no canal, deixe o seu like, né? Ative o sininho para ser lembrado, que é muito importante, né? Para que nós... a entrega, né? A entrega para que mais pessoas tenham contato com isso tudo, né? É isso aí. Grande beijo, Marinês. Um beijo para você também, Melissa. Excelente dia a todos. Temos aqui a Nádia. Nádia, gratidão a você, Bom sempre dia, conosco Nádia. Na quinta-feira. Luz da Consciência. Depois você põe seu nome aí, que eu não... Então, não está aparecendo hoje, mas eu acho que é a Luciana, não é isso? Depois eu dá não lembro agora. um ok aí, Luz da Consciência, se é a Luciana mesmo, se eu estou boa de memória. Excelente dia para você também. Temos aqui o Renê. Bom também. dia, Renê. O Renê que está aqui conosco, né? Enfim. Muito bem, Tom. Bom dia, fantástico a todos, bem-vindos, gratidão, né? Vamos deixar um pouquinho aí. Então, Tom, como nós estávamos falando, né? É necessário que nós venhamos a conhecer as nossas emoções, né? Até para não tomar atitudes que nos coloquem em dificuldades ou que gerem conflitos negativos para nós. E o que significa, né? Qual é o sentido da palavra conhecer? Conhecer as emoções. Nesse caso, o sentido da palavra conhecer se estende a reconhecer como ocorre. Eu preciso reconhecer como que aquela emoção ocorre. E não é permitir, mas entrar em contato com ela. O que eu quero dizer com não é permitir? Porque tem pessoas que falam assim, nossa, não pode ficar triste, não pode sentir raiva, não pode sentir ódio, medo, terror. Não é que não pode, deve. Os sentimentos todos são necessários para a manutenção da nossa vida. O problema é eu entrar em contato com ele, entender, perceber qual é o papel dele naquele momento e transmutar. Muitas vezes a tristeza chega, a gente não percebe, ela se instala e a gente não desapega. E a tristeza fica, porque inconscientemente nós continuamos alimentando. A mesma coisa acontece com a raiva, com... Deixa eu pensar o que mais. Se a tristeza com a raiva, às vezes também poderia acontecer com a alegria, mas a ênfase que a gente costuma perceber mais são os sentimentos que a gente percebe que são mais densos, né? O medo. De repente, eu sinto medo por alguma coisa e eu fico assim, não vou resolver isso agora não, deixa ele ali de lado. E continuo fazendo o que eu... Só que ele tá ali, ele tá acontecendo. Nos bastidores, né, na tela de fundo, o medo tá trabalhando e ele vai crescendo. E aí você fala assim, não vou lidar com isso agora não. Então, é muito importante entrar em contato com o sentimento, saber a origem dele e a consequência, para poder utilizar essa emoção, ou esse sentimento, né? Utilizar essa emoção da melhor maneira possível, da maneira mais adequada. E isso parece meio utopia, mas não é. A partir do momento que a gente consegue se perceber, que a gente tem
esse domínio, né, desse nosso autoconhecimento, é tudo muito normal e muito gratificante, porque quando você percebe uma tristeza, entra em contato, sabe a origem e a consequência que ela pode trazer, pronto, deixa passar, flui e mais um aprendizado você colocou. Então, essa tristeza ter vindo acontecer comigo nesse momento passa a ser gratificante. Por quê? Porque ela sempre vai me trazer um benefício. Qual é o benefício? Fiquei triste. O que está acontecendo? Nossa, tô triste. Por quê? Da onde veio essa tristeza? Ah, é isso. Então tá, deixa eu resolver isso, deixa fluir e passou. Então, é gratidão, é gratificante. Por quê? Porque lembra que eu preciso. A vida é assim, né? Ela não pode ser assim o tempo inteiro. Só que se ela fizer assim e eu permanecer, eu vou começar a andar aqui embaixo. E aí eu posso descer mais, descer mais. E quando eu percebo isso, eu só agradeço, falo assim, ai, que bom que eu percebi, já passou, agora vamos para a próxima. Né? Então, o sentido da palavra conhecer as emoções é exatamente esse. É você perceber, entre em contato com ela. Da onde vem essa tristeza? Peraí, a partir de que momento eu comecei a sentir essa tristeza? Ou essa raiva, ou esse medo, ou essa culpa? A partir de que momento? Ah, foi isso, mas peraí. Aí eu começo a questionar a causa desse medo, certo? E pronto, já entendi, compreendi. Ah, tá, agora eu entendi. E passa. Eu lembro que nós sempre falamos do não julgamento, né? Então eu preciso acolher todo e qualquer sentimento. O que eu preciso ter cuidado é com o que eu cultivo, né? Cultivar amor vai me trazer uma colheita de amor. Cultivar tristeza vai me trazer uma colheita de quê mesmo, Tom? Bom, principalmente de desequilíbrios desnecessários, né? No meu entender, são desnecessários porque não deveria ter o julgamento, né? Se não tem o julgamento, não tem culpa, logo não tem que ter nenhum perdão, vamos colocar assim, ou nenhuma, né, nenhuma situação. E você falou aí, Melissa, de conhecer, né? Que você falou de perceber, né? Até onde você se conhece? Você falou de perceber, né? E uma vez que você, então, tem essa consciência solidificada ali, ou seja, você incorpora isso às suas memórias, né? Isso me traz, lembrando, né? Lá da questão dos corpos sutis, dos mentais, onde que está ali os nossos registros de memória, né? E também o nosso programa de vida, né? Onde está ali, porque um programa, ele pode ser alterado sempre, né? Que é um planejamento. Então, toda vez que você consegue modificar ali, compreender alguma coisa e ter esse autoconhecimento, você então incorpora isso, né? Às suas memórias, que justamente estão ali nos seus mentais, solidifica isso e a tendência é isso não voltar a acontecer mais com você, porque você já modificou, né? Ou seja, já validou, né? Aquele processo que você passou, então dificilmente ele vai voltar a acontecer com você. Isso vem muito da nossa compreensão. Uma vez que você compreende, valida, modifica, e você não volta a ter mais aquela questão, né? Tom, e isso que você falou, deixa eu mostrar aqui uma pessoinha, duas pessoas. Essa daqui é a minha filha Larissa e esse aqui é o nossa filha Larissa e nosso netinho Ethan. Né, bebê? Oi, tchau. Tchau, amor. Gente, isso que o Tom falou, eu vou fazer um adendo aqui, Tom. Tem muito a ver com karma, né? Muitas pessoas entendem que karma é uma questão de punição de algo que essa pessoa fez, seja nessa vida, em outra vida, ou seja como for. Mas o karma, isso é só uma interpretação. O karma não é isso. O karma é uma forma de você entender e aprender aquilo para que não se passe novamente. Então, não necessariamente
O karma precisa ser algo que, para se passar ou para se solucionar, digamos assim, tenha que ser dolorido, tenha que ser penoso. Ele não tem que ser penoso. O karma não é para ser penoso ou para ser... como que a gente fala? Castigo, um castigo. O karma é para ser exatamente isso. É algo que eu vou sentir para entender e aprender a conviver com ele. Então, ele é só uma questão de aprendizado. Então, tem muito a ver com o que o Tom falou, e por isso que ele acaba ficando aí no mental inferior, né? Para que seja trabalhado posteriormente aí no projeto de vida. Melissa, foi bom que você citou isso. Deixa eu fazer aqui uma... Sempre quando falo dessa questão de karma, né? Essa compreensão do que é isso, porque o pessoal fala muito de... porque eu fiz compromissos kármicos, né? De outras vidas, ou dessa vida, ou a gente já compreende que pode ser presente, passado ou futuro, tanto faz, né? Porque nós estamos além do tempo e do espaço, onde estão essas informações, né? Mas que eu sempre trago uma analogia dessa questão, que a gente fica muito preso quando alguém te fala, né? Olha, às vezes você vai num terapeuta e ele te fala, você tem tais compromissos kármicos aí, por isso que você está nesse marasmo, né? Nessa situação que você está embaralhada, você não consegue mudar a sua vibração, enfim, né? Eu já tenho uma compreensão um pouquinho mais aberta, provavelmente, né? Vou trazer para vocês aqui um pouquinho, porque, veja bem, imagina você, né? Vou fazer uma analogia do que seria a questão de um compromisso kármico, né? O que é isso, né? Na verdade, ali, porque faz parte do nosso autoconhecimento ter essa informação, né? E como que você consegue essa informação? Será que ela é tão necessária assim? Mas o que mais a gente tem que compreender é como que se dá um cumprimento do compromisso kármico, vamos dizer assim. Eu também trago um exemplo de que, imagina você, né? Suponhamos que o seu compromisso aqui, que você fez aí com você mesmo, às vezes, ou às vezes com algum outro ser, enfim, que seja, para quem acredita nisso, né, naquilo ou naquilo outro, né? Indiferente do sentido que você dá para tudo isso, mas que você dá um sentido de compromisso ali que você tem, que você não desfaz dele. Então, quando a gente traz isso, né, muito presente em nós, a gente acaba baixando nossa frequência. Então, vamos compreender um pouquinho que um compromisso kármico, vamos colocar assim, na minha compreensão, suponhamos que você tem aqui um compromisso de entender o que é uma família, né? O que é conviver em família, o que é formar uma família, o que é isso para você, né? Porque, às vezes, o pessoal fala que a gente falhou, né? Em outras oportunidades, então a gente veio para resgatar aquela falha que a gente teve, enfim, né? Ainda admitindo que isso seja, assim, o que acontece realmente, vamos compreender um pouquinho, baseado nessa informação, então, de que você veio aqui para compreender o que é uma família. Para você compreender uma família, primeiro tem que participar de uma família, né? Isso sim, né? Você precisa compreender o que é um casamento, por exemplo. Você precisa compreender o que é ter filhos, né? Hoje tem famílias que são formadas com filhos, tem famílias sem filhos, tem famílias com filhos adotivos, tem as questões da sexualidade, né? Enfim, que a gente está totalmente diversificada essa situação, né? Hoje, mas vamos entender então que, por exemplo, você veio aqui e você então, para compreender o que é uma família, então você fez um compromisso kármico de ter 4 filhos, vamos colocar assim. Eu sempre trago esse número para a gente entender melhor. Só que aí você, ao longo desse período que você está aqui para compreender, você teve o seu primeiro filho ali. E com esse primeiro filho que você teve, você já compreendeu o que é uma família. Precisa ter os outros 3 filhos, né? Será que você vai necessitar de ter os 3 filhos
para cumprir o seu compromisso kármico, né? Entende? Você pode até ter mais 3 filhos, mas uma vez que você compreendeu o que é uma família, o seu compromisso com você mesmo, um compromisso kármico, enfim, ele está cumprido. Isso nós fazemos uma analogia quando você vai comprar uma residência, uma casa, por exemplo, né? Pelo menos pelo sistema de habitação, você fica aí 25 anos pagando, né? Uma casa, por exemplo. Então você vai lá no banco, faz um compromisso, faz um empréstimo, né? E tá ali, entra dentro da sua. Você já está usufruindo da sua casa, que nem no caso, né? Você está usufruindo já, você está dentro já de uma família, porém, essa família ainda não está, você ainda não compreendeu ela. Mas imagina você, que daí 10 anos que você está pagando a sua casa, né? Você fez o compromisso de pagar em 25 anos, por algum motivo, ou por uma herança, ou você juntou, ou enfim, você teve a condição de quitar aquele pagamento ali. Você vai lá e quita aquele pagamento daquela casa. O que vai acontecer nesse momento? O contrato que você fez, ele foi cumprido, né? Porque você conseguiu ali fazer suas economias através do seu suor, do seu trabalho, né? Muitas vezes, e você então conseguiu pagar aquilo ali. Pronto. É E, isso. gente, quando a gente fala assim, conseguiu pagar, infelizmente, nós criamos uma cultura de que pagar é doloroso, né? Nossa, tem que pagar. Não é. Pagar é honroso. Pagar não tem que ser difícil. Tem que ser fácil, tem que ser fluido. Então, olha como a visão de que esse karma pode ser. Nós temos a visão de que o karma é sempre alguma coisa ruim, chata ou desagradável, também é uma cultura, porque na realidade não é assim, né? É só uma questão a mais para impulsionar a nossa evolução. E por que esse tema é tão importante? Porque durante o processo de autoconhecimento, nós temos que trabalhar nossas culpas, nossos medos e nossas frustrações, que é o próximo item, né, Tom? Beleza, só para O fechar nosso aqui. tema de hoje. Beleza, só para fechar. Olha só, o que você trouxe aí, né? É assim, quando o compromisso ali, vamos supor, que chamam de compromisso kármico, é um contrato. E um contrato tem 2 partes, geralmente, ou mais. Portanto, quando você faz um contrato, tem cláusulas de comum acordo entre as partes. Então, um contrato, um compromisso, ele é bom para as 2 partes. Ninguém faz um contrato para ser ruim para ele. Então, o que a Melissa trouxe aí é muito interessante. Você faz um compromisso para ser bom para você, para sua própria compreensão, vamos dizer assim, no que eu trouxe aí. Então, esse fechamento, né, que você pagou ali, até antecipou os seus pagamentos, não é doloroso, porque o compromisso, quando você faz ele, um contrato, não é para ser doloroso para você. Você usufrui, como eu disse, você está usufruindo da sua casa, né? Enquanto você está pagando ela. E está pagando com muito gosto, porque você está usufruindo. Né? Então, é por isso que eu trouxe essa analogia, né? De um imóvel, né? Porque você está usufruindo. Um carro, por exemplo, você vai lá e financia um carro, você está usufruindo do carro de imediato. Né? O carro vai te levar para onde você querer ir, né? Sabe? Então você está usufruindo ali, embora você está pagando a prestação, e não é doloroso. Né? Então nós temos que entender isso. Nós estamos usufruindo desses compromissos que nós mesmos muitas vezes fazemos conosco mesmo, inclusive na mesma. Eu não estou nem falando de vidas passadas, hein? Eu estou falando de momento agora, que compreender isso no momento presente, para que a gente possa, então, estar trabalhando cada vez mais com isso. E agora, Melissa, voltando aí no que você falou da culpa, né? Das frustrações. Olha só, Tom, como é interessante, né? Se eu faço um compromisso e não cumpro, talvez eu me sinta culpada, né? E se eu me sentir culpada, o que eu causo para mim? Então é importante nós recolocarmos o problema
não é o que acontece comigo, mas sim como eu reajo ao que acontece comigo. E então vamos supor se o karma fosse considerado um problema, né? Então eu estou vivenciando um karma. Como eu olho para ele? Eu olho para ele como algo dolorido, sofrido, como um castigo ou como uma oportunidade de aprendizagem e evolução? Porque se eu olhar como um castigo, só tem castigo quem tem culpa. Se eu olhar para ele como um aprendizado, vai ser livre, leve e solto. Então, olha que interessante a gente perceber isso. E por que será, né, que acabamos colocando o karma aqui dentro de autoconhecimento? Por conta disso, que durante o processo do autoconhecimento, nós temos que trabalhar as nossas culpas, os nossos medos e as nossas frustrações. E agora, então, nós vamos falar sobre a culpa, né, Tom? O que você vê aí com relação à culpa? Bom, primeiro que a culpa está muito ligada com o nosso ego, né? Na minha percepção, na minha convivência, na minha experiência, o nosso ego, que nem eu disse, né? Julga. O princípio da culpa é o julgamento. Então, nós julgamos a todo momento muitas coisas que vemos, e quando você julga, esse julgamento automaticamente cria uma culpa ou várias culpas, e que você, então, muitas vezes, não, você interioriza isso com você, né? E você, então, essa força, né? Mais uma vez, falando da lei do karma, né? Essa força que vem dali, dessa questão que a Melissa falou, né? Tem que ser leve para você. Para ser leve para você, não pode ter culpa. E você está se culpando de quê? Do passado ou do futuro? Porque do presente não é. A atividade para a semana. Faz uma listinha do que você acha que você vem se culpando. Ah, eu venho me culpando porque não me despedi da minha avó antes dela falecer. Ah, eu venho me culpando porque não ouvi minha mãe. Ah, eu venho me culpando. Por que você anda se culpando? Pense e seja sincero com você mesmo. Então, atividade da semana, Tom, listar quais são as culpas que você percebe. Porque lembra, eu preciso entrar em contato, entender a origem, para poder reconhecer, aprendendo com isso e deixar fluir. E aí, olha que delícia se a gente conseguir se livrar de todas as culpas conscientes e inconscientes. Melissa, Então, muito bom que você trouxe. Eu vou até completar um pouquinho, usando aí das suas palavras até. Você, realmente, nós carregamos hoje, né? Nesse momento presente, muitas culpas que temos. Mas mais importante do que resgatar essas culpas, né? Se auto-perdoar, ou perdoar terceiros, enfim, é daqui para frente você deixar de lado o julgamento. Portanto, o julgamento de hoje, desse momento para frente, está fora do nosso contexto. Uma vez que você deixa esse contexto, ou seja, elimina essa questão do julgamento, logo, logo não vai ter mais nenhuma culpa criada por você e você já se desfez daquelas culpas que você tinha, né? Então, isso daí é o que nós chamamos, né? Porque a gente fala muito de karma e tal, o pessoal dá um nome contrário, na verdade é tudo karma, mas só para dar um contexto melhor, é o dharma, né? O dharma é o karma transformado em positividade, né? Vamos colocar assim, né? Então, nós temos que compreender isso. Sem julgamento não há culpa, e não tendo culpa não tem por que ter perdão. Então é bem tranquilo a gente trazer isso, né? Porque daí para frente, de hoje, desse momento que nós estamos para frente, você não vai ter mais culpa. Mas não culpe ninguém também. Não julgue, não se auto-julgue, nem julgue o próximo. Quem é você? Quem somos nós? Quem sou eu, Tom Silva, para julgar?
Só vai conseguir responder essa pergunta se fizer as atividades de autoconhecimento, né, Tom? Com Porque é o certeza. autoconhecimento que vai mostrar, você vai conseguir se entender e vai perceber que o julgamento que você fazia de você antes estava equivocado, que te gerou tantas culpas e que hoje, entrando em contato com essas culpas que já foram geradas, você vai entender a origem, vai conseguir eliminá-las e viver de uma maneira muito mais fácil. Até porque ninguém é obrigado a ter sido sempre bom e correto. Eu preciso considerar as circunstâncias de cada época, né? De cada cultura. Então, vamos supor, eu me sinto culpada porque quando meu filho era pequeno eu bati muito nele. Mas a cultura daquela época era essa. O entendimento que você tinha naquela época era esse. E com certeza você fez o que você acreditava que era o melhor. Você fez o seu melhor. A constelação familiar coloca muito essa prática, né? Mãe, pai, eu entendo, perdoo o que você fez, porque eu sei que você fez foi o que você tinha para fazer de melhor naquele momento, né? Então, são uma das frases de cura aí que a constelação familiar trabalha muito. Eu sei que eu fiz o que eu tinha que fazer de melhor para aquele momento, porque naquele momento era o entendimento que eu tinha. Percebe que quando eu coloco no contexto, eu já não julgo, eu compreendo. E se eu compreendo sem julgar, eu não me culpo. Desfiz a culpa. E sigo daqui para frente, porque eu aprendi, então não vou fazer mais. Aquilo que eu fazia era diante daquele contexto no qual eu ainda não tinha o ponto de vista que eu tenho hoje. Porque senão não faria sentido a evolução existir, né? Então, hoje eu tenho um contexto de vida diferente do contexto de vida lá do passado, que até então eu estava me sentindo culpada porque eu fiz daquela forma. Hoje eu não me sinto culpada, por quê? Porque eu olhei para trás, analisei o contexto e entendi que naquele momento foi feito daquela forma por conta da situação, do contexto, do entendimento que eu tinha. Agora que eu aprendi diferente, eu tenho um outro olhar, um outro ponto de vista, né? Uma outra área de visão, eu entendo que hoje não seria, né, a melhor escolha aquela que eu fiz lá atrás. Então, neste momento, eu não vou fazer a mesma escolha que eu fiz lá atrás, eu vou fazer uma nova escolha. E é isso que que nos traz evolução. Então, lembrem-se, né? Eu não posso viver sem conflitos, senão não vai valer nada a minha vida. Eu vou nascer, vou viver do jeito que nasci, vou. Não vai resolver. Então, os conflitos vêm, chegou o conflito, ops, continuo, chegou o conflito, ops, ó a escadinha. Então, os conflitos são exatamente os degraus que nós utilizamos com sabedoria para nosso aprendizado e evolução. Beleza, E fala. aceitar a execução dos erros, né, como característica natural do ser humano e se propor ao aprimoramento interior são os caminhos que libertam de qualquer culpa. Então, Isso, falando dessa libertação da culpa, né, que você citou, por que a gente bate na tecla aí de deixar o julgamento de lado, né? Porque muitas pessoas fazem disso um sistema de vivência ali para ela mesma, porque ela culpa, aí ela fala, eu vou perdoar mesmo, né? Então aí terminou o problema. Não, não terminou. Porque você vai julgar de novo, vai culpar de novo, vai ter que, sabe? Então você vai estar sempre em conflito, né? Trazendo aí o que você falou de conflito. Então você acaba fazendo um sistema de interação dessa bolha, né? Entre a culpa e o perdão, que ali está o julgamento, né? Que nasceu do julgamento, né? Então, uma vez que você deixa de lado o julgamento, você não vai. Por isso que eu disse, né? A partir desse momento,
deixe o julgamento de lado, né? Resgate as culpas que você tem, ainda que seja com perdão, mas o perdão é feito para estancar as culpas, só isso. Não resolve o problema da nossa formação, do nosso autoconhecimento, só por causa disso. Porque se ele não compreender que não deve julgar, não vai adiantar de nada, porque eu vou estar sempre julgando, sempre criando culpa e sempre tendo que perdoar. Então, vira um sistema, né? Vira uma bolha. A gente tem uma mania, ou eu percebo muito essa mania, quando a pessoa sai da sua casa, ela fala assim, desculpa por alguma coisa. Pedido de desculpa, eu sinto culpa, e desculpa, eu vou desfazer a culpa, certo? Então, vamos lá. Desculpa por alguma coisa. Quando eu peço, eu não sei se eu já coloquei isso aqui, mas olha, quando eu peço desculpa para desfazer a minha culpa, significa assim, por favor, né? Ignore o que eu fiz, não leve em consideração o que eu fiz, que eu estou me sentindo culpado aqui. Mas isso só tem sentido se eu não fizer de novo. Mas para que eu não faça de novo, eu preciso estar consciente do que é que eu estou sentindo culpa. Então, quando eu falo assim, desculpa por alguma coisa, ou desculpe por qualquer coisa, esse desculpa não vale nada. Porque você nem sabe do que você está pedindo desculpa. Então, se você não sabe, como é que você vai se comprometer a não cumprir, a não fazer isso novamente? Então, pensem nisso, né? É uma cultura, alguém algum dia na vida falou isso, outra pessoa deve ter achado o máximo, começou a repetir e multiplicar isso, porque, olha, de 100% das pessoas que vêm na minha casa, 99 falam isso na hora de ir embora. Desculpa por alguma coisa. E aí eu sou obrigada a fazer uma palestra, uma pequena palestra. Porque não faz sentido eu pedir desculpa por algo que eu nem tenho consciência do que se trata, né? O que é importante é eu ter o reconhecimento para poder ultrapassar essa barreira e evoluir. Então, quando a gente pede desculpa, quando a gente perdoa, é baseado em algo que eu entendi que não foi a melhor escolha e diante disso eu não vou fazer mais. Porque o que me adianta você me dar um beliscão hoje, pedir desculpa, amanhã você dá outro beliscão, pede desculpa, amanhã você dá outro beliscão. Então, para que eu vou desculpar? Eu nem vou desculpar, porque não vai adiantar, eu sei que eu vou levar outro beliscão, não vai adiantar nada. Então, é muito importante a gente entender isso, que a necessidade de reconhecer culpa de que eu estou sentindo, para ter que fazer a desculpa. Melissa, aí que entra, né, a questão da responsabilidade dos nossos próprios atos, das nossas próprias consciências, aí é o autoconhecimento, né? Porque uma vez que nós reconhecemos essa nossa responsabilidade daquilo que está sendo colocado, daquilo que nós estamos sentindo, ou por que isso, ou por que daquilo, aí nós temos, então, esse resgate, né, disso, para que isso não aconteça mais, né? Então, que nem você disse, não adianta mais, né? Eu tenho que me comprometer, inclusive, a não fazer mais aquilo, né? Então, isso, essa sombra tem que desaparecer, né? É verdade. E falando em sombra, Tom, falando em sombra, o nosso segundo item aí é o medo, principalmente o medo inconsciente, né? Sim. Segunda listinha aí da semana. Quais são os seus medos? Tente buscar até os medos inconscientes. Mas só de você trazer o que você tem de medo consciente já vai auxiliar bastante. Porque lembra que eu falei, olha, estou com um problema, estou com uma dor, deixa, depois eu cuido, depois eu cuido. Só que esse depois eu cuido vai crescendo, né? Aquele problema vai crescendo. E quanto mais a gente foge do objetivo que desperta os nossos medos, mais ameaçador esse medo se torna. E na sombra, né, como diz o Tom aí agora, por isso que eu já aproveitei o gancho aqui, qualquer filhote parece uma fera. Ou seja, traga à luz aos seus medos.
Enfrente ele, enfrentar ele, não é ir lá, dar a cara para se quebrar, levar um tiro ou qualquer coisa assim. Não. Pense nele, entenda qual a origem desse medo. Por quê? Porque pensar no medo não vai te causar problemas, a menos que você apegue o medo e cultive o medo. Porque se eu cultivar amor, a minha colheita será de amor. Se eu cultivar gratidão, a minha colheita será de situações gratas. Mas se eu cultivar o medo, eu vou colher terror. Eu vou colher pavor. Eu vou colher, como que chama aquela questão em que a pessoa, pânico, vou colher uma síndrome do pânico, um borderline e assim por diante. Então, segunda atividade da semana, então, faça uma listinha dos seus medos, porque quando nós lançarmos luz sobre o que nos amedronta, poderemos nos relacionar de modo real com as situações que despertam esse medo. E aí a gente consegue se livrar desses medos também. Tom, com relação aos medos... Melissa, uma vez que eu reconheço os medos que eu tenho, né? Passa aí a sua interpretação de como libertar-se desses medos, né? Como que se liberta desses medos, né? A gente precisa, primeiro, reduzir as influências desses medos. Você quer falar sobre isso, Tom? Não, pode falar, fica à vontade. Eu vou colocar aqui na tela para que as pessoas possam tirar um print ou qualquer coisa nesse sentido. Deixa eu ver aqui se eu consigo, porque às vezes... Ah, tá aqui, ó. Compartilhar, deixa eu ver. Eu vou chegar aqui. Na hora que chegar aqui, eu já vou colocar para você. Aqui, ó, Tom. Chegou aqui. Deixa eu ver aqui, então. Coloquei? Ah, deu certo. Tá aí. Olha só que bacana, né, gente? Como que eu posso reduzir a influência do medo no meu dia a dia, né? Primeiro, desenvolver um forte senso de confiança em Deus ou sobre qual é a força suprema que você acredita. Consciente de que nada vai te ocorrer que não seja em seu benefício. Lembra do que a gente acabou de falar do karma, por exemplo? Ele está ali para um benefício e não para um castigo, tá certo? Ele não tem que ser doloroso. Tudo eu tenho que experimentar, experienciar, entrar em contato, mesmo que seja tristeza, raiva, o ódio. Eu entro em contato, compreendo, aprendo com ele, ó, libero, fluido, para que passe e venha a próxima, né? Como se diz, a fila anda. Então, é muito importante que eu entenda que nada vai ocorrer que não seja para o meu benefício. Não importa o que acontece comigo, importa como eu encaro aquilo. Lembra? Porque se eu encarar ele como um monstro, é um monstro. Se eu encarar como uma super montanha rochosa, vai ser uma super montanha rochosa. Mas se eu encarar como um aprendizado, eu me entrego para aprender e pronto, ele passa, né? Não quero dizer, gente, que tudo vai ser flores, que vai ser extremamente agradável esse momento. Mas ele não precisa ser extremamente doloroso nem duradouro. Não precisa ser uma dor que vá por muito tempo. Então, mesmo que pareça doloroso demais, é importante eu entender o para quê. Não é o porquê, né? A pergunta não é por que eu estou passando por isso, não é para que eu estou passando por isso. Porque a hora que eu responder essa pergunta, pronto, já entendi o para que eu aprendi. Então, não tem o porquê ser. E a partir daí eu reduzo a influência do medo e esse medo passa a não me dominar, né? Um segundo passo é acreditar na própria capacidade de enfrentar as circunstâncias da vida, com criatividade e bom senso.
tem muito a ver com o que a gente acabou de falar. Então, a própria capacidade de enfrentar as circunstâncias. O problema está aqui. O problema não é o real problema. Vai virar um problema dependendo da forma como eu ver essas circunstâncias, né? Então, tenhamos criatividade para lidar com isso da melhor maneira possível. Já que eu tenho que lavar uma pia de louça, eu vou lavar brincando. Terceiro ponto aí. A melhor maneira de dissolver um medo é gradativamente enfrentá-lo. Então, não adianta eu me jogar na jaula do leão. Vale a pena eu primeiro conquistar um pouquinho mais, entender como o leão funciona, como é, o que é, com o que ele interage. Por isso que eu acolho, reconheço, entendo sua origem e depois eu consigo lidar com aquilo. E a quarta questão é que nada poderá acontecer ao ser humano que não possa ser resolvido por ele mesmo. Então, vamos lembrar, nós trabalhamos aqui na Quantiums Consciencial com a autocura. Nós trabalhamos e ajudamos você a trazer à luz como você faz para desenvolver a sua autocura. Por quê? Porque nada que te aconteça não possa ser resolvido por você mesmo. Não sou eu que vou curar você, não é o Tom quem vai curar você, não é o médico nem o remédio. Todos nós juntos vamos ajudar você a manifestar ou a criar ou a realizar essa cura. Só que é você mesmo quem vai realizar isso, seja numa terapia ou num tratamento da medicina convencional. Beleza. Foi bom que você citou isso aí, né? Porque a gente sempre traz como que acontece um processo, né? De tratamento, né? Que nós fazemos, enfim. Então, veja bem, o medo, vamos dar exemplo do medo aqui, né? Que acontece muito isso, né? É uma vibração muito baixa, né? Frequencialmente falando. Haja vista que na escala de Hawkes o medo representa aí 100 Hz, né? E o amor incondicional é 500 Hz, né? Que é o equilíbrio. E essa escala vai de 0 a 1000, né? Imagina 100, tá? 10% ainda da tabela, né? Então, mas o medo, ele paralisa, deixa a gente sem forças, né? A gente, a gente não consegue agir perante o mundo, perante as nossas atividades ali, a gente realmente paralisa. E a gente se volta contra nós, contra os outros, a gente ataca pessoas. É muito interessante isso. Você acaba o medo para mim, no meu entender, é dele que surge muitas outras questões aí emocionais, né? No caso da própria da própria relação que você tem consigo mesmo e com as demais pessoas. Então, você se culpa, você sempre se coloca na tristeza, no vitimismo, né? Você também, esses movimentos, né, inconscientes, inclusive, que nós temos, parecem ser tão inconscientes, mas no fundo, se você se colocar ali e compreender o que está acontecendo com você, você vai conseguir trazer para o seu consciente aquilo que está contra, né? Você mesmo, contra a sua própria vida, né? Esse padrão de vida saudável que a gente tem que ter. Então, como que acontece isso? Nós, terapeutas, no caso eu e a Melissa, que somos terapeutas, né? E outros terapeutas que estão conosco aqui, trazem o quê? Faz uma consulta de avaliação, ou seja, uma análise daquela queixa, né? No caso, o medo, vamos trazer o medo como exemplo, e nós, então, diante dessa consulta de avaliação, nós vamos identificar ali outros conflitos, vamos identificar as causas desses conflitos, né? A causa do medo, que é o que nós falamos aqui, né? Inclusive na questão espiritual de cada um de nós, ali no mental superior, mental inferior que a gente citou, ou seja, no nosso próprio programa de vida e no nosso registro de memória, né, que a gente falou ali atrás. Então, você vai encontrar quais são as técnicas a serem utilizadas ali, ou o quanto necessário, né, para a gente emanar aqui quanticamente, seja na terapia convencional, seja com equipamento Morphos, para que você, então, nós estimulamos. E aí,
complementando o que a Melissa falou da cura, nós estimulamos a autocura. Sempre. É um conjunto de estímulo de autocura, porque, como a Melissa disse, eu não curo ninguém. Mas eu tenho condições e técnicas suficientes para estimular a sua autocura. Então, é exatamente isso que diferencia o terapeuta do assistido, né? É isso, porque eu também sou assistido, tá, gente? Eu também, enquanto eu sou assistido da Melissa, por exemplo, né, que a gente aqui troca terapias, vamos colocar assim, eu me coloco na confiança, né, que a gente tem, mas a Melissa vai ter as técnicas para me passar. Por exemplo, esse dia a Melissa criou um áudio para mim, que eu estava com tosse, né, Melissa? A Melissa criou um áudio aí que ela percebeu que era questões emocionais, e olha como eu estou aqui agora, né? Sabe? Então, é muito interessante isso, né? Então, a Melissa tinha técnica, e ela criou ali um áudio, criou algumas ações para estimular a minha autocura, né? Então, ela estimulou e isso acontece, né? Assim, a gente troca, assim como é um assistido que chega até nós com uma queixa, a gente também estimula a autocura. Então, Melissa, muito bem colocado o que você colocou, porque sempre é a autocura. E a autocura vem, muitas vezes, da compreensão que você tem ali, no caso do medo, por exemplo, e você consegue dar a volta por cima disso, para que você consiga, então, ter a sua autocura. Né? Esse estímulo que nós damos, seja numa conversa, seja na aplicação, aqui é um conjunto, né? Nós temos um conjunto de técnicas, né, que nós utilizamos, mais de 30 técnicas, inclusive, para que a gente possa, então, estar estimulando a autocura de quem nos procura aqui. Então, isso é bem interessante. Agora, né? imagine, né, o quanto o autoconhecimento ajuda na autocura. Com certeza. E ainda, é o que nós passamos aqui, inclusive, no nosso conceito quântico consciencial para as pessoas, né? Porque não fica só... Nós somos, sim, terapeutas desse conceito, porém, nós estamos estimulando que mais pessoas se interessem por esse conceito e que vivenciem isso e que apliquem em outras pessoas, né? Como a Marinês, por exemplo, que está aqui conosco, que eu sei que ela já aplica, né, Marinês? Esse conceito, e tem dado resultado para muitas e muitas pessoas. Ou seja, estamos multiplicando isso, né? Para mais e mais pessoas, porque essa pessoa tenha a condição de reconhecer os seus próprios desequilíbrios e ter ali a alteração da sua própria realidade com o estímulo que fazemos da autocura, né? Então, é muito interessante a gente trazer isso. Aliás, Melissa, eu vou trazer aqui, ó, a luz da consciência. Realmente, sou eu mesma. Ela disse que ela é a Luciana, né? E está maratonando o nosso trabalho. E aí eu agradeço, né, Luciana? Vamos lembrando, Luiz, temos vários vídeos gravados ali, né? Além das lives que eu trouxe ali, né? Acho que todos estão com as minhas gravações lá, trazendo o que são corpos sutis, o que são chakras, o que é aí. Tem vários temas, né, ali. Tem leis universais, tem as leis herméticas, né? Enfim, várias situações ali. Inclusive tem a escala de Hawkes, né? Ali, né? Que nós usamos também lá do nosso estudo da Ágata, né? Que nós trouxemos ali. Então é bem interessante isso. E aqui a Maria, você, né, falou para ela, já respondeu ela aqui, né? Que estamos à disposição para auxiliar. Então já estou passando um auxílio para ela aí, já que ela está maratonando, se ela buscar lá atrás um pouquinho nos nossos vídeos, ela vai perceber ali como nós fazemos isso, tem lá como é que acontece a consulta, como é que acontece nossos tratamentos, né? E tudo mais ali. Qualquer dúvida ou curiosidade, é só entrar em contato conosco, porque será um prazer enorme. É exatamente o que a gente quer. Que as pessoas tenham contato com esse conhecimento. Não, de nada adianta eu fazer trocentas pós-graduações, estudar mais de 30 técnicas, se eu guardá-las para mim, né? De que diferença vai fazer isso? Só perca de tempo se for assim, né? E a ideia não é essa. A ideia é atingir o meu sonho, né? É realizar o meu sonho, fazer com que o maior número de pessoas possível consiga viver uma vida leve e harmoniosa. E tem uma coisa que dificulta viver uma vida leve e harmoniosa, Tom.
são as frustrações. Tom, que pena que existe frustrações, né? Ó, Mas você sabe Melissa, o que é o pior? É que se você se frustrou, foi por pura responsabilidade sua. olha, Sabia? isso é tão verdade, Melissa, que eu sou aqui, né, ao vivo, né, a Melissa sempre me corrigindo, inclusive, sobre isso, porque eu dificilmente eu me frustro com os outros, né, mas eu me frustro comigo mesmo, né, eu me vejo me frustrando comigo mesmo em muitas ocasiões, embora eu já deixei, assim, o medo de lado, vamos dizer assim, a culpa, enfim, mas frustrar ainda é comigo mesmo. Porque eu me frustro realmente, né? Muitas vezes, e você realmente me corrige, né? Então, esse é um ponto que eu estou trabalhando nisso, né? Você está até me auxiliando, e essa frustração parece que é a morte para nós, né? Parece que né? É uma coisa muito delicada, né, de se trabalhar, e muitas Tom. vezes a gente dá muito valor para isso, né? E o que demanda frustração são os acontecimentos do dia a dia, né? Por quê? Porque as frustrações, elas acontecem da criação das nossas expectativas sobre as coisas. E se o que acontece não atendeu às minhas expectativas, eu fico frustrado. Mas isso é muito complexo, porque muitas vezes a gente tem uma expectativa na qual a gente envolve pessoas nesse processo, né? Por exemplo, esse final de semana eu vou juntar a família inteira aqui, vou colocar uma música muito gostosa, vamos fazer uma comida junto, sabe aquele momento gostoso, toda a família, todo mundo alegre. Nossa, é isso. E aí eu já começo a fazer planos, já começo a pensar no cardápio. E eu só esqueço de um detalhe, né? Às vezes eles nem sabem ainda a minha intenção. E outra, eles já têm compromisso para esse final de semana. Então a gente envolve outras pessoas no na participação dessas nossas expectativas, né, de um processo aí futuro, sem que elas se deem conta da importância que elas têm para que eu realize essa minha intenção, né? Para que eu atenda essa minha expectativa. Ou seja, quem criou a frustração? Fui eu, jogando expectativas em outras pessoas, e elas nem sabem o quão importante seria que elas estivessem aqui, mas elas também têm as expectativas delas, elas também têm os planos delas. E a gente, às vezes, faz o nosso plano acreditando que o outro está lá, a toda disposição para a gente fazer aquilo que a gente está esperando que seja feito. Você me fez, Melissa, lembrar. Pode falar, Desculpa Tom. aí, você me fez lembrar de uma situação agora que aconteceu conosco, né, na nossa família. Sempre quando a gente reunia com nossos filhos ali, todo final de semana eu ia lá, comprava peça de carne, churrasco, ia lá, nossa, vou comprar bastante, né, linguiça, enfim, tudo mais ali com churrasco para todo mundo, refrigerante, cerveja, enfim, né, que naquela época eu tomava cerveja alcoólica, hoje não tomo mais, né, tomo às vezes sem álcool, né, não tomo bebida alcoólica mais, né, mas sempre era aquela coisa, vou agradar meus filhos, vou agradar minha família, trazendo isso, né? E aí até que eu lembro que eu não lembro se foi, acho que foi até a Letícia, né, no caso, nossa filha, que disse, mas e não dá pra gente comer uma pizza, né? Sabe? Não seria legal uma pizza, né? Num sábado à noite, numa sexta-feira à noite, né? Então, aquilo veio impregnando, né? E depois a gente mudou um pouco, começou até a perguntar, né? Eu, pelo menos, né? A perguntar o que seria melhor esse final de semana. A gente vai sair, a gente vai ter Gente, a pergunta outras. é assim, ó. E aí, quais são os seus planos? Isso, exatamente. Hoje é isso, né? E aí? Qual o plano, né? O Renê às vezes manda a pergunta para mim: qual é o plano, pai? Né? Para você também, enfim, a gente como por quê? Porque realmente a gente vai ver o que cada um está ali idealizando, né? Para a gente chegar num senso, né? Num senso comum
para que a gente realize. Será que nós vamos para a casa de alguém? Será que nós vamos ficar aqui? Será que alguém vai vir aqui? Será que nós vamos para algum lugar, né? E Tom, acima, né? Acima ainda dessas expectativas que não se confirmam, né? Que não se concretizam, porque a gente contou com a participação de outras pessoas. Tem uma que é mais complicada ainda, porque às vezes a gente atribui responsabilidades e papéis a nós mesmos em situações que nós não somos capazes ainda de atender, seja pelas circunstâncias, seja pela quantidade de atividades versus tempo, né? Mas que a gente espera que se faça. E nos dispomos a alcançar. E por a gente não conseguir alcançar, a gente se frustra. Eu tive uma experiência esses dias de que alguém colocou alguma coisa nesse sentido, né? Que não dava conta, eu não dou conta de fazer o que Gente, eu tenho que fazer isso, e eu não dou conta. Eu falei assim, tá. O que é isso que você tem que fazer? Vocês não têm noção. Era uma lista enorme. Eu falei, tudo bem. Você já experimentou colocar nessa lista do que você tem para fazer hoje? Quanto tempo é necessário para resolver cada um desses itens? Não, eu não tinha pensado nisso. Então faz. Coloca na frente quanto tempo é necessário para tomar banho, quanto tempo é necessário para lavar roupa, quanto tempo é necessário para ir no mercado. Coloca lá. Porque eu preciso tomar consciência de que a matemática aqui na 3D continua sendo a mesma, viu, gente? O dia aqui na 3D tem 24 horas. Cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Isso não vai mudar por enquanto. E cada atividade tem uma quantidade de tempo. Não tem como eu executar tarefas que na soma do seu tempo dê 47 horas para fazer tudo hoje, que só tem 24. Então, assim, quando que eu falo que a pessoa desvairadamente se frustra por uma coisa que é realmente incabível. E a gente faz isso com a gente mesmo o tempo todo. Quem já se pegou fazendo esse tipo de coisa, não só com relação ao tempo, com relação a questões que você se cobra demais, situações que não tem condição de fazer mesmo. Seja pelo tempo, seja pelo dinheiro, seja pela condição de saúde, seja pelo limite, pela limitação física, seja pela limitação de espaço ou de recursos, e você coloca que não, a minha expectativa é fazer isso, mas as condições que eu tenho para fazer isso são apenas isso. Qual a possibilidade disso dar certo? Se o que é saudável tem que estar no equilíbrio. Pensem nisso. E é assim, né, Tom, que a frustração fecha a segunda parte de autoconhecimento. Vamos entender, Melissa, trazendo já para a minha área de atuação, né, com a questão da espiritualidade, né, para quem acredita aí, né, a gente acredita na vida após a morte, né? Todas as religiões acreditam na vida após a morte, ou seja, algo além dessa vida que nós temos. Mas vamos entender também que pode ter, como o kardecismo traz, né, e outras religiões, vidas passadas, né? E aí, que frustrações que eu trago, né? Da questão antepassada minha, né? Minha mesma e da minha família antepassada, né? Que seria ali algumas frustrações e esse acúmulo, né? Muitas vezes que traz ali, nos pega nesse momento presente, né? E a gente então tem que também dissolver ou se livrar, né?
dessas frustrações, conforme nossas ações, né, dentro da nossa existência nesse momento aqui, para poder contribuir conosco mesmo, logicamente, mas também contribuir com a humanidade, com o universo como um todo, porque uma vez que você compreende, não é só para você, tá? Se você é centelha divina e você compreende alguma coisa, o universo também está compreendendo. Eu até trago, viu, Melissa, que essa questão do Deus imutável, né? Eu trago que Deus é imutável, aliás, desculpa, que Deus é mutável, né? Porque se nós somos centelha, estamos em evolução, é porque Deus também está em evolução, né? Então, o universo está em evolução e expansão consciencial. Então, cada vez que você compreende, você expande um pouquinho, né? Então, você se desenvolve ali dentro de uma lógica, né, de compreensão bem tranquila, sabe, não é para frustrar com isso, hein? Olha bem, hein? É para simplesmente desenvolver, conhecer, autoconhecer, né? E daqui para frente utilizar disso, né? Da melhor maneira possível. Vamos colocar aqui, Melissa, que você trouxe. Atenção, gente. O processo de autoconhecimento ele é muito importante, tanto para a iluminação interior, quanto para a autocura, quanto para o equilíbrio do padrão de vida saudável. Mas a gente precisa entender que o autoconhecimento nos traz um poder. Poder por quê? Porque o medo não vai poder mais me dominar, principalmente, né? E nesse processo, a gente pode deixar com que o ego venha se inflar. Lembra que no primeiro capítulo eu falei sobre o ego um pouquinho. E quando a gente falou do ego lá atrás, era o ego com relação à consciência, né? Não o ego com relação ao orgulho. E nesse caso aqui, nós estamos falando de inflar o ego na questão do orgulho mesmo. Então, cuidado, porque no processo de autoconhecimento eu preciso ter essa consciência que pode ocorrer a inflação do ego por causa da imaturidade ainda. A gente ainda não está acostumado com o autoconhecimento. E como vocês fazendo essas atividades vão ter essa transformação rápida, não vai dar tempo de se acostumar. Então, prestem atenção a todo momento se esse poder, né, natural que vocês vão começar a sentir, se não está mexendo com se não está inflamando, né, o ego. Porque aí a gente causa um outro desequilíbrio. Porque lembra que nós temos 4 questões aqui, né? É o autoconhecimento, qual que era o outro, Tom, que nós temos aí? Oi? O autodescobrimento que nós vamos trazer na próxima semana. Isso, o autodescobrimento. Então, veja, se a gente não lidar com essas 4 questões juntas, vai haver um desequilíbrio. Todas elas têm que acontecer, só que nós estamos trabalhando uma de cada vez. Então, só tenham atenção essa semana que vocês vão listar a culpa, os medos e as frustrações. A hora que elas chegarem para você, você vai falar assim: nossa, não preciso ter medo disso, né? Só de listar já vai trazer uma diferença aí. É o que a gente fala, né? Que quando a gente mexe, quando a gente faz, só de fazer o rastreamento das queixas na modulação quântica, utilizando a Morphos, por exemplo, só de a gente mexer ali, de rastrear as causas, a gente já está trazendo uma grande transformação. Já começam a acontecer grandes transformações, porque começa a organizar o campo. Então, atentem a isso, porque nós não estamos fazendo isso tudo ao mesmo tempo. Lembra que tudo interage o tempo todo? Então, prestem atenção nisso. Fazendo essa atividade, essa semana vocês vão começar a sentir um poder maior. Então, fiquem atentos para não deixar que essa explosão do ego aí venha atrapalhar as próximas semanas, né, de desenvolvimento que nós teremos juntos aqui. E assim, Elisa, pois Elisa, não. só um detalhe, tá?
Só para a gente fechar aqui, nós não falamos aqui, se você puder até falar um pouquinho sobre as estratégias de convivência, né? Quando você está no autoconhecimento, você já vai ter ali para finalizar, né, as estratégias de convivência em relação a como que é daqui para frente, né? Como é que você se projeta, como é que você vai vivenciar no dia a dia, né? E nós temos alguns pontos aqui, né, que nós temos aqui na questão do autoconhecimento, porque uma vez é importante ficar atento nessas estratégias, muitas vezes inconscientes e muitas vezes conscientes. Então, trazendo para a nossa consciência aqui nesse momento, né, como que a gente se dá com isso. Então, uma delas, né, assim, é projetar, né, levar em consideração as outras pessoas, né, perceber isso é muito importante. Assimilar as qualidades também, né, ali, ou, como é que eu te digo, colocar para fora, né, quais são as providências que eu tenho que tomar para poder não cair mais nessas questões de culpa, de frustração, né, coisas que atrapalham aí o autoconhecimento, né, para que daqui para frente você consiga vivenciar com isso. Ver ali aquela questão de superar sua própria conduta, né, que você teve no passado, vamos colocar assim, né? Tem muita da questão do passado isso, né? Que você vai estar ressignificando, então daqui para frente você vai agir de forma diferente, né? Então por isso que eu estou trazendo isso. Ver as características, as formas de reação, né, que você vai ter daqui para frente, é muito importante também. Reprimir qualquer conduta associada, né, à negatividade, também é importante, né? Porque a qualquer fato, ou pessoas, ou condições que te apareçam, como que você vai... Qual que é o seu objetivo daqui para frente, né? É tratar da mesma forma que você vinha tratando antes, né? Por isso que nós estamos trazendo esses itens. Os sintomas, né, que estão associados a tudo isso, essas emoções estão resolvidas, estão mal resolvidas? Como que estão, né? Então, vamos resolver, né, de uma vez por todas, e que daqui para frente a gente tenha estabelecer novas condutas, né, para que então tenha cada vez menos essas emoções negativas, não fugir dos fatos, né? Não fugir dos fatos que te Enfrentar os acontecem, fatos, né? né? Porque toda vez que a gente deixa ele lá de lado, aquela situação vai crescendo e vira uma bola de neve. Então, o ideal é enfrentar mesmo todos os fatos aversivos que nós somos acometidos. Assumir realmente um novo comportamento É isso aí. daqui para frente. E para finalizar, né, assumir a sua própria personalidade. Isso é autoconhecimento. É você individualizado, materializado aqui, mas manifestado numa personalidade diferente daqui para frente. Porque isso depende só de você, né? Então, isso tornar-se habitual, esses novos comportamentos, né? Esses novos padrões de comportamento, para que você não caia mais, ou não esteja em conflitos consigo mesmo e com os seus semelhantes, né? Então é muito importante a gente fala de conduta social, né? Mas social é quando você está vivendo em sociedade, concordo, mas principalmente com você mesmo. Mude o comportamento consigo mesmo, né? Então isso é bem característico, né, do autoconhecimento, a gente trazer isso, para a gente fazer esse fechamento aqui com chave de ouro, né, desse tema, trazer isso muito à tona, porque é só esse conhecimento de si mesmo, né, que é o autoconhecimento, e outras variações todas que a Melissa mesmo trouxe aí, é que vão fazer toda a diferença na nossa vida, para ter um padrão de vida saudável, né, como a Melissa disse, daqui para frente, né? Então, bem interessante isso, né, Melissa? É isso mesmo, Tom. E, gente, mais uma quinta-feira, mais um Hora da DR. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Lembrem de compartilhar para multiplicar isso aqui para o mundo inteiro. Gratidão
Esperamos vocês na próxima Hora da DR, quinta-feira, às 9 da manhã. Lembrando que na quarta, às 20 horas, temos o que e como fazemos com o Tom, hein? Mas gratidão imensa a todos vocês e até a próxima Hora da DR, né, Tom? E com o tema da semana que vem, viu, Melissa? Autodescobrimento. É isso aí. Então, até mais, pessoal.